Direto do estúdio. Pois é, Marcelo, isso que a gente vê aí na televisão, né, com matérias que aparecem, né, fora as pessoas, né, os casais que você não sabe, né, que não tem acesso, né, quando a gente não consegue ver nem saber, né, desses feminicídios que acontecem aí direto, né? É triste, essa é a palavra. É muito triste ainda a gente saber dessas coisas aqui e acontecer o feminicídio, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, infelizmente. Obrigado pelas suas informações, Marcela. Olha, a Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu o primeiro encontro de 2026 da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, presidida pelo deputado Itamar Borges. Para discutir o impacto da reforma tributária nas micro e pequenas empresas, os integrantes da Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Alesp se reuniram no plenário Tiradentes, marcando o primeiro evento oficial de 2026. Com a presença do coordenador da frente, o deputado Itamar Borges, o encontro também contou com representantes do SEBRAE, do SESCOM São Paulo e da OAB estadual. Apesar do discurso do governo de que a reforma tributária não deve ter grande impacto sobre micro e pequenas empresas, o que a gente tem observado na prática é que isso não é verdade, que de fato isso vai trazer impacto sim para as micro e pequenas empresas, que tem garantia constitucional de tratamento diferenciado em relação à questão tributária, mas que muito da reforma tributária vai impactar micro e pequenas empresas e que a gente tem que fazer um trabalho de preservar, né, a questão do tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas. É isso que a gente vai buscar discutir aqui. Segundo dados do SEBRAE, só no ano passado, o Brasil registrou a abertura de mais de 4 milhões de novos pequenos negócios. No total, o país possui 22 milhões e meio de empresas, incluindo MEIs, o que corresponde a cerca de 21 milhões de empreendimentos ativos, responsáveis por grande parte dos empregos formais e do PIB nacional, com forte presença nos setores de serviço e comércio. Da forma como está sendo colocada a legislação e o império da lei nas obrigações acessórias, contábeis e até jurídicas, nós vamos fragilizar o segmento. Em vez de colocá-las numa situação confortável para que mais e mais empresas, optantes do Simples Nacional, que na verdade é uma opção para as micro e pequenas empresas, se mantenham legalizadas, contribuindo, contratando pessoas e evoluindo, inclusive para sair do regime do Simples, que é essa a intenção de todo mundo que inicia um negócio, crescer. Nós estamos com essa lei imaginando que haverá um desestímulo a isso. Criada em 2011, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo integra 55 deputados e 56 instituições apoiadoras do setor. A frente representa um fórum permanente do Legislativo Paulista para propor, apoiar e discutir projetos que incentivam o empreendedorismo, as micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo, aqui da Alesp, tem esse papel e esse desafio, que é proteger, defender a micro e pequena empresa, porque a micro e pequena empresa tem um papel importantíssimo na geração de emprego, renda, e não pode ser penalizada com sobrecarga ou carga tributária, e tem sim que buscar, a própria legislação busca a simplificação, a desburocratização, a desoneração, é esse o objetivo, para dar condições de igualdade da micro e pequena com a grande. É esse o propósito. O fortalecimento das operações contra a alcoolemia no estado de São Paulo tem produzido resultados expressivos ao longo dos últimos anos. Na comparação entre 2025 e 2024, o número de operações cresceu 125%, passando de 565 para 1.273. A quantidade de veículos abordados também cresceu, um aumento de quase 95%, passando de 401.700 para 781.100. Numa perspectiva histórica, o volume de operações realizadas em 2025 é quase 14 vezes maior do que o registrado em 2021, por exemplo.
Dirigir sob efeito do álcool é o segundo maior fator de sinistros e óbitos no trânsito, atrás apenas para o excesso de velocidade. Desde o início de 2026 já foram realizadas 46 operações contra a alcoolemia no estado, ou seja, mais de uma operação por dia. No total, 30.341 veículos foram fiscalizados, resultando em 771 infrações por alcoolemia. Tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde ainda a processo de suspensão da carteira de habilitação. Olha, durante o verão, os acidentes com o uso do cerol e materiais cortantes em linhas de pipas podem aumentar. Uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa proíbe a comercialização desse material. Veja agora na reportagem. Empinar pipas é uma atividade que envolve arte e diversão. Mas, se não for supervisionada, pode causar sérios problemas. A recreação perde o sentido quando na linha é aplicada uma mistura de cola com vidro moído. A Lei 17.201, aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2019, proíbe em todo o estado o uso e a comercialização do cerol e de outros materiais semelhantes, como a linha chilena. A legislação visa acabar com os acidentes causados pelo uso desse tipo de material. O incidente que mais frequente que aciona o sistema resgate é o cerol quando ele atinge a linha do pescoço, que é o mais complexo mesmo dos incidentes com cerol. Às vezes braço, tal, mas o mais frequente é o pescoço. Mesmo com a legislação, as linhas com cerol continuam provocando acidentes. Apenas entre janeiro e maio de 2024, 1.326 pessoas foram atendidas em ambulatórios do estado com ferimentos causados por linhas com materiais cortantes. Além disso, 57% dos acidentes deste tipo em rodovias acabam resultando em mortes. O diretor-geral do Grupo de Resgate do Corpo de Bombeiros dá dicas sobre ações emergenciais em casos de acidentes com cerol. Alguém tem que acionar o sistema resgate, né? 193. Se ele usar 2, 3 dedos e com o plástico e uma camiseta, um pano sobre aquele ponto e ele perceber que conforme ele muda o ângulo, ele consegue romper o sangramento, aí ele pode estar ajudando essa vítima enquanto não chega. Porque é o grande problema, né? A perda de todo o sangue, né? Ou seja, de uma quantidade que praticamente se torna incompatível com a vida. A Rede Alesp esteve em São Luís do Paraitinga, cidade histórica e cultural, no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, que se prepara para as festas do Carnaval. A repórter Natália Souza foi conferir a expectativa dos munícipes para a chegada do tradicional carnaval na cidade. Com o carnaval que arrasta multidões desde a década de 1980, a Praça Doutor Oswaldo Cruz de São Luís do Paraitinga é conhecida por receber tanto o Festival de Marchinhas, que já iniciou a sua programação neste ano, neste mês de janeiro de 2026, com competições de cantores locais e de bandas locais aqui do município, e com o próprio Carnaval do município, que é muito conhecido aqui pelo estado de São Paulo, um dos mais famosos e até com abrangência internacional. Nesta época do ano do Carnaval, a expectativa de público é de cerca de 10 mil visitantes.